Bom dia a todos os nossos ouvintes do programa A Voz do Doutor. Hoje vamos dar continuidade e, se possível, concluir com o nosso tema sobre o mistério do Filho do Homem. E vamos evocar outras razões que motivaram a Deus para vestir a humanidade, tornando-se Filho do Homem. Bem amado, homem foi criado à imagem de Deus, revestido de autoridade, dignidade, do poder, mas por razão do pecado, o homem tinha perdido a autoridade, a dominação, o poder que foi concedido por Deus. Em capítulo 1, versículo 26, ele diz: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todos os répteis que rastejam pela terra. E quando pecou o homem, ele tinha perdido a imagem de Deus, a autoridade, o domínio sobre a terra. Perdeu a dignidade. E nesta altura, o homem caiu ao mais baixo da escada. E mais grave é que o homem, em vez de exercer a sua autoridade sobre os répteis, se deixou reduzir e dominar por um dos répteis que o diabo tinha usado como instrumento, que é o serpente. O que aconteceu? O diabo maligno que era, não esperou que o homem tenha tempo para exercer a sua autoridade, precipitou-se para entrar em jogo, soltá-lo e usurpou essa autoridade antes do homem o exercer, antes do homem exercê-la. E sobretudo, o homem nesta altura era na idade de inocência, não conhecendo o bem e o mal, e não tinha conhecimento da presença do diabo na sua jurisdição terrestre. Versículo 26 de Gênesis capítulo 1, quando Deus comunicava a autoridade ao homem, não tinha mencionado a sua autoridade no domínio dos espíritos. O homem apenas tinha o poder sobre a terra, tudo que nela existia. E é por isso que o diabo, aproveitando esta ignorância, entrou rapidamente em jogo e tomou controle sobre a situação e sobre o homem. E agora, Deus, para restaurar o homem na sua autoridade e o poder perdido, entrou também em jogo, revestindo o corpo humano, tornando-se o segundo Adão. E aqui vamos sublinhar um aspecto muito importante, falando que Deus não só tinha restaurado o homem em domínio terrestre, mas o estabeleceu também no domínio espiritual. Isto significa dizer que o homem agora, através do Filho do Homem, recebeu autoridade, poder, domínio sobre todos os seres, e não só os que existem na terra, mas também aqueles que vivem
vivem no céu. É por isso a Bíblia diz que iremos julgar os anjos. Deus nos deu o poder sobre os anjos, porque a Bíblia diz: iremos julgar mesmo os anjos. Jesus, o Filho do Homem, o demonstrou durante o seu mistério, exercendo esta autoridade sobre a natureza e sobre os espíritos malignos, postando os espíritos malignos nas pessoas. Um dia Jesus, Filho do Homem, acalmou a tempestade do mar ao vivo perante os seus discípulos, que cheios de admiração disseram que quem é esta pessoa que mesmo a natureza obedece? E não acabou por ali. Jesus foi até andar sobre o mar sem usar o navio. Os seus discípulos pensavam ver um fantasma, mas ele disse: não sou fantasma, é só a pessoa que você conhece bem, o Filho do Homem. E para certificar isso, e que ele ordenou também a Pedro de fazer o mesmo. E Pedro, sendo homem, andou sobre o mar, sem navio. A Bíblia diz no livro de Hebreus, capítulo 2, 6 a 9, cito: antes, alguém em certo lugar deu pleno testemunho, dizendo: quem é o homem que dele te lembras? O Filho do Homem que o visitas? Fizeste-o para um pouco menor que os anjos, de glória e de honra, o coroaste e o constituíste sobre as obras das suas mãos. Todas as coisas sujetaste debaixo dos seus pés. Ora, desde que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ela sujeitadas. Vemos, todavia, aquele que, por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todo o homem. Isto é um grande mistério. Jesus, que estava acima dos anjos, agora abaixou-se por um pouco em relação aos anjos, para que lhes concedesse a preeminência sobre os anjos. Outro mistério do Filho do Homem é que Deus queria aproximar-se do homem, conviver com ele, coisa impossível no Antigo Testamento. Deus era muito longe do homem. Por exemplo, no tempo de Moisés, o povo não podia mesmo aproximar da montanha sagrada, quando Deus descia no fogo e trovoado. Mas agora, através do Filho do Homem, o povo pode aproximar da montanha de Sião, a cidade de Deus vivo. A Bíblia diz no mesmo livro de Hebreus 4:16: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono de graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Noutra hora, o povo não conseguia nem suportar ouvir a voz de Deus quando falava, mas agora, através do Filho do Homem, a voz de Deus nos fala dentro dos nossos corações.
E Deus invisível tornou visível, palpável, real em todas as nossas vidas. A Bíblia diz, 1 João, capítulo 1, versículo 1, o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos olhos, poucos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo de vida. E a vida se manifestou em nós, a temos visto e dela demos testemunho. Bem amado, noutra hora ninguém podia ver a Deus e viver, mas agora, através do Filho do Homem, ouvimos, o contemplamos e contemplamos a sua glória. Em vez de morrer, somos transformados de glória em glória pelo Espírito do Senhor. Isso é um grande mistério. E outro mistério é que Deus, cuja a essência é santidade, para nos comunicar a sua essência e santidade, Ele achou melhor o fazer tornando-se filho do homem. A santidade é a essência mesma de Deus. Todos os outros atributos de Deus são baseados sobre a essência e santidade de Deus. E o dia que Deus deixará de ser santo, irá perder todos os outros atributos da sua divindade. Mas coisa impossível, Deus não pode perder a sua essência e santidade. Então Deus colocou melhor vestir o corpo humano, um corpo que o diabo, o pecado pode tentar facilmente. E sabe o que vai acontecer? E quando o diabo tinha visto que Deus tinha revestido o corpo humano, veio tentá-lo. Lucas capítulo 4. Mas Jesus, sendo o Filho do Homem, o venceu para mostrar que o homem pode vencer o diabo e os seus pecados. Fica a dizer que Deus venceu o diabo, não usou a sua divindade, mas usou a humanidade, sendo homem, venceu o diabo e venceu o pecado e suas consequências, para se meter a homem esta capacidade, este estilo de vencedor. E mostrou que o homem pode viver e andar também na santidade e vencer o mal, sendo homem nesse corpo mortal. A Bíblia diz no livro de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 14 a 16, como o filho de obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santo também vós mesmo em todos os vossos procedimentos. Porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. A Bíblia diz no livro de 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 30, cito, mas vós sois dela em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção. Jesus foi feito santificação para nos santificar. E no livro também de João 17, versículo 19, diz, é por eles eu me santifico, para que também eles sejam santificados na verdade. Jesus foi feito santificação e santificou-se mesmo para que nós sejamos santificados. Outro atributo de Deus é o amor. Ele diz no livro de 1 João 4, 8 a 9, que Deus é amor. E aquele que não ama não conhece a Deus.
Livro de João 3,16 diz o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus, por meio de Jesus Cristo, Filho do homem, nos revelou o seu atributo do amor, hein? E não fez em palavras, mas entrou em jogo, vestiu o corpo em atos, dando a si mesmo, sacrificando o seu melhor, a sua vida para o homem. E dessa maneira que Deus achou melhor nos comunicar o seu atributo do amor. Investir no estilo do amor, porque o amor é Deus, o amor é o estilo de vida de Deus. E pelo meio de Jesus, por meio de Jesus, ela nos transmitiu o amor, dando a si mesmo, sacrificando a sua vida, porque o amor é dar. Amor é dar o melhor de si mesmo. Dessa maneira que ele nos comunicou o atributo do amor. E que não ama, não conhece a Deus, que não ama, não tem Deus. Deus tem muitos atributos que revelam a sua divindade e capacidade. Deus é todo-poderoso, misericordioso, fiel, bondoso, etc. E através do Filho do Homem, nos revestiu todos esses seus atributos para que possamos ser semelhante a Ele. Deus tornou o homem para transmitir ao homem toda a sua dimensão de divindade. E para o fazer melhor, Deus aproximou-se do homem, conviveu com o homem, compartilhando com ele toda a sua vida. Meu amado, não temos desculpa nenhuma. Deus tornou o homem para facilitar o homem a tarefa. Não temos esforço a fazer para tornar-nos semelhante a Ele. Ela tinha revestido as nossas fraquezas para nos capacitar. Revestiu as nossas faltas para nos qualificar. E Ele levou nossos problemas, revestiu nossos problemas para que nós recebemos soluções. Jesus tornou o problema para que nós tenhamos soluções a todos os nossos problemas. Jesus, Filho do Homem, cumpriu toda a obra de redenção, nos livrou de todas as coisas, todo o mal, suas consequências, e nos abriu a porta do céu. Não temos desculpa nenhuma. Deus, no meio do Filho do Homem, veio na terra, revestiu o nosso corpo humano e fez o trabalho da redenção para salvar o homem. Isso é muito poderoso. Deus achou melhor usar esse caminho, tornar filho do homem, tornar homem para resolver o problema do homem. Muito obrigado. Nós vamos voltar pela próxima. Deus te abençoe.